O mito do amor romântico é algo que se estende há séculos, tanto pela literatura, cinema, músicas, artes em geral. Sempre fazem questão de mencionar esse tal do amor romântico, dizendo que há uma pessoa certa para você, que cedo ou mais tarde, se você procurar, você vai acabar encontrando a sua tampa da panela, a sua cara metade. O senso comum advoga com muita veemência sobre este mito do amor romântico. Estou dizendo mito com o objetivo de ser um tanto quanto pejorativo mesmo, pelos motivos mais óbvios possíveis, e eu vou explicar para você aqui nesse vídeo. Então, vem comigo. Olá, inscrito e não inscrito do Vida Cotidiana. Se você acabou de chegar aqui, nunca viu a minha cara na vida, não se esqueça de deixar a sua inscrição aqui para fortalecer o canal. Ou se você já me viu algumas vezes aqui e não fez isso, se inscreva aqui para você ficar por dentro dos novos vídeos referente às novas temáticas que vou abordar aqui no canal. Falando hoje sobre o amor romântico. Não sei se você já reparou que muitos casais começam a se relacionar, tem todo aquele fogo resguardado pela paixão. As pessoas fazem juras de amor como se fossem viver eternamente ao lado daquele parceiro ou daquela parceira. Só que este fogo, muitas das vezes, não dura nem um ano. O relacionamento ele se dissolve e acaba restando apenas frustração e também ressentimentos em relação à experiência negativa que se consolidou ao longo daquele ato romântico entre duas pessoas. E esse tipo de situação é mais comum do que se imagina, ainda mais vivendo em tempos líquidos, como diria aquele sociólogo, tio Bauman, como alguns preferem chamar, que nada foi feito para durar. E de fato não foi mesmo. A nossa sociedade consumista hoje, ela é projetada com toda uma engenharia determinando que as coisas tenham um prazo de validade para findar. E com relação a questões relacionais, também acontecem desta forma. Isso não deveria ser consolidado assim de uma forma tão brutal como é na forma do consumo material, pois não somos descartáveis, por assim dizer. Então, quando eu digo que o relacionamento romântico é um mito, pela seguinte circunstância. Quando os contos de fada, sejam eles da Disney ou o que quer que seja, dizem que todo mundo tem uma tampa da sua panela, nós somos projetados a acreditar que de alguma maneira tem alguém nos esperando que vá suprir todas aquelas características que nós consideramos ideais em uma outra pessoa para permanecer ao nosso lado. Só que na realidade isso é uma ilusão, pois uma expectativa da qual eu crio não significa que eu devo depositá-la na outra pessoa, porque cada ser humano tem sua particularidade. E a partir do momento em que nós geramos no outro um fardo para que ele possa assim carregar, nós estamos sendo muito egoístas, pois estamos vendo neste contexto apenas o nosso lado. Nós, muitas das vezes, não pensamos que aquele outro ser humano ele tem vivências totalmente diferentes das nossas, que por mais que sejamos iguais em essência, ou virtudes parecidas, ou algum outro comportamento, nós somos de fato diferentes. E por isso que você querer que o outro seja uma extensão daquilo que você criou internamente, isso é um absurdo. Então, se você tem essa ilusão de que o outro deva corresponder exatamente àquelas expectativas que você criou, aquele ideal de pessoa perfeita para você se relacionar, você vai se dar muito mal nesse quesito. Ninguém é obrigado a acatar exatamente tudo aquilo que pensamos e sentimos. E quando você parte do pressuposto de que o outro deve ser alguém parecido comigo ou o mais igual possível, eu estou sendo de alguma forma tirano. Eu quero que o outro atenda às minhas expectativas como se fosse obrigação. E é isso que muitas das vezes a mídia, a arte, a literatura, ela força nas outras pessoas. Não estou dizendo aqui no sentido de generalização, obviamente não, mas estou dizendo no sentido cultural da coisa.
que muito do que o senso comum advoga é basicamente isso, de que você tem que encontrar uma pessoa e que essa pessoa vai se encaixar perfeitamente naquilo que você crê e acredita como ideal de relacionamento e que por isso vocês serão, por fim, felizes para sempre. Mas não é assim que o mundo real opera. Nós estamos num mundo de particularidades, de pessoas que são manipuladoras também, pessoas que têm muito da questão de egoísmo bem aflorado, da questão do egocentrismo e que por isso elas muitas vezes querem ter pessoas do seu lado apenas para validar aquilo em que acreditam. E mesmo que você não tenha essa característica desenvolvida em você, muitas das vezes o seu inconsciente ele vai operar dessa maneira. E num cenário otimista dessa situação, por mais que você seja uma pessoa muito desenvolvida intelectualmente, espiritualmente falando, por assim dizer, você ainda está sujeito a erros. E quando eu digo que eu não acredito nesse lance do amor romântico, eu não estou dizendo que eu não acredito que duas pessoas possam ser felizes. Não é isso que eu estou dizendo. Acredito sim que pode haver relacionamentos saudáveis, benéfico para ambas as partes. Porém, isso deve ser observado através de uma ótica racional. Não pode ser muito movido pela questão sentimental / emocional da coisa. Você tem que entender que o outro ser humano é um universo totalmente distinto do seu. O sistema que funciona dentro daquele ser humano é diferente do que funciona dentro de você. Duas pessoas, quando querem ter uma relação, elas têm que se permitir a isso e ter esse entendimento básico de que o outro não será uma cópia de si mesmo. E por isso, você tem que entrar num relacionamento entendendo que vão haver desavenças, de que a pessoa terá atitudes que vão te desagradar, mas vocês têm que desenvolver uma coisa que é fundamental, que é a questão da comunicação e de um diálogo com base em entender os dois lados. E quando você tem este entendimento de que é possível sim você ter uma relação saudável, mas não perfeita, você passa a ter grandes chances de encontrar uma pessoa legal para você ter do seu lado, para construir uma coisa que vai ser muito saudável para ambos. O ser humano é o animal mais imperfeito que existe na face da Terra. Muitas vezes dizemos que os outros animais são irracionais, mas muitas das vezes somos nós. E quando eu digo que você deve prezar por uma racionalidade, não estou dizendo que você deva ser frio nas suas atitudes, principalmente no que tange relacionamentos. Eu estou dizendo é que você tem que colocar tudo numa balança e ter um entendimento de que o outro é o outro. A própria palavra, de maneira semântica, já diz. Então, quando você quer ter alguém do seu lado, você tem que estar disposto a renunciar a algumas coisas. Lembre-se que quando eu digo renunciar a algumas coisas, não estou dizendo que você deve abrir mão de quem você é. Não é isso. O que eu digo com relação a renunciar a algumas partes que talvez você não renunciaria estando descomprometido, é no sentido de que, quando você está com alguém, você assumiu um compromisso de ambos tornarem um. Então, mesmo que vocês dois se tornem um, vocês também têm que ser um na sua individualidade. O que eu quero dizer com isso? É que vai haver o eu, o você e o nós. Então você tem que cuidar dessas três esferas. Quando você abre mão da sua individualidade dentro de um relacionamento, você acaba perdendo a sua essência. E quando você perde, logo vai vir a vontade de você trocar de pessoa e de que a outra pessoa também te troca se ela se atinar a essa questão primeiro. O que você deve entender é que o outro tem características distintas da sua, que a sua relação ela não será perfeita, pelo contrário, ela será forjada várias vezes e dará muita vontade de você desistir nas dificuldades. Só que se ambos têm um compromisso em igual e ambos estão dispostos a melhorar, a evoluir dentro da relação, então as coisas podem dar certo. Então, de uma maneira resumida, para a gente entrar aqui na reta final deste vídeo, o que eu vos digo é que desistam de encontrar a sua cara metade. Que este mito do relacionamento romântico, ele é algo que não coincide com a realidade. Existe sim a questão do companheirismo e da vontade de querer fazer dar certo com alguém que você observa afinidades. E lembrem-se, se você for encontrar alguém, não tente buscar alguém que é 100% igual a você.
Tente buscar alguém que tenha os mesmos princípios e propósitos que você, mas que pensem diferente. Porque se você quer ter ao seu lado alguém que pense exatamente como você não quer um companheiro, uma companheira, você só quer uma pessoa para validar o seu ego. Então busque alguém que pense diferente para que isso faça com que você evolua, que você observe o mundo através de outros pontos de vista e que você possa ensinar também. E desta maneira, ensinando, você também estará sendo ensinado. Obviamente, você não vai se relacionar com pessoas com propósitos distintos, pois se você quer ter um relacionamento de longo prazo, quer ter um parceiro ou uma parceira de vida, você deseja, obviamente, que a pessoa também tenha essa mesma percepção. E também a questão dos princípios. Se você é uma pessoa que preza pela honestidade, pela simplicidade da vida, pela não materialidade em excesso, se você é uma pessoa que busca desenvolver o seu lado intelectual, espiritual, você não vai querer ter uma pessoa que é mau caráter do seu lado, uma pessoa ogra, ignorante, o que quer que seja. Então, por isso que eu acredito que os valores e princípios e propósitos têm que se coincidir. Agora, a questão de pensamentos, ideias, perspectivas sobre outras temáticas, acredito sim que tem que ser diferentes para que você evolua. Então é isso, quero muito ouvir a sua opinião. Deixe escrito aqui na seção de comentários o que você acha sobre esse tema. Você tem uma percepção diferente da minha? Se sim, eu quero muito te entender, quero muito ler o seu comentário. Ou se você pensa parecido, escreva aí alguma experiência que você já teve, que te fez crer nessa questão aí que eu disse no vídeo. Deixa seu like caso tenha gostado, um forte abraço para você e até breve!